Eu vou fazer, então, um share com uma apresentação. A apresentação, ele tem a aula toda e tem mais alguns tópicos que eu achei interessante para a gente colocar, para dar um pouco mais de informação a respeito do conhecimento dentro do PowerPoint. Então, é a mesma história. A gente lê o conteúdo, o primeiro conteúdo, tira, discute um pouquinho, volta, vai e volta, para a gente ter uma dinâmica aí de todo mundo se enxergar, né? É muito ruim ele ficar falando só para uma tela aqui, e eu olhando também só um PowerPoint. Vamos lá, vamos tentar fazer o... Muito bom. Então, nossa aulinha é aqui, aula 6. O título é o conhecimento. É um quadrinho interessante, que os tipos de conhecimentos que nós vamos falar deles, inclusive, do empírico, do científico, do filosófico e do religioso. E então, antes da gente tocar em frente, vamos ler aqui a reflexão. E aí, novamente, eu peço a ajuda de vocês para a gente ir lendo a reflexão. É a mesma do livro, tá? A mesma do livro. Quem quiser acompanhar pelo livro, fica tranquilo. Quem quiser acompanhar por aqui, pode também fazer o acompanhamento aqui. Posso fazer, professor? Então, vamos lá, por favor, Maria. Reflexão. É necessário conhecimento para viver no reino de Deus? Uma senhora de idade bem avançada, tida no bairro como extremamente virtuosa, não medindo esforços no bem ao próximo, tida inclusive como temente a Deus, cumpria rigorosamente todos os preceitos religiosos. Numa ocasião, ao varrer o seu jardim, se deparou com uma crisálida em vias de se transformar em borboleta, tentando sair do seu casulo. Enternecida com aquela situação, se pôs a ajudar a larva a sair do seu habitáculo. Conseguiu. Essa, porém, liberta, caiu no chão e não demorou a ser atacada pelas formigas. Passado algumas horas, a bondosa senhora percebeu que aquela fora consumida pelas formigas. Entristecida, se recolheu à sua casa. No dia seguinte, ao receber a visita de seu filho, que era biólogo, descreveu a tragédia. Mamãe, disse ele, o esforço que a larva fazia lhe era vital, pois reforçava seus membros alados. Assim poderia deixar o casulo e sair voando imediatamente sem perigo algum. Legal, legal. Então, essa reflexão é muito interessante. Nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas parecidas com esta história, né? Muitas vezes a gente se compadece com algumas situações e procura ajudar. Na realidade, nós não estamos ajudando, né? Nós estamos atrapalhando o processo de aperfeiçoamento pessoal ou o crescimento espiritual da pessoa, e a gente está atrapalhando, não está dando oportunidade para que ela faça o aprendizado como deveria fazer. Isso não significa que eu tenho que me isentar em todas as situações e não ajudar. Não é não ajudar, é ajudar de maneira a não atrapalhar a evolução do processo da outra pessoa. Tem entre nós, a gente lembra bem, meu avô, minha avó falava, meu pai falava, não dê o peixe, ensine a pescar, né? Bem isto, não dê o peixe, ensine a pescar. Deixa a pessoa saber o quanto é, né, trabalhoso pescar um peixe. Porque se você der o peixe, ela vai ficar o resto da vida dependendo
de alguém que lhe forneça um peixe para que ela se alimente. E é assim que a gente deve fazer, né? Procurar, na medida do possível, auxiliar as pessoas no seu processo evolutivo, né? Mais do que simplesmente entregar um peixe de graça. Em alguns casos, a gente até precisa dar o peixe, né? Mas uma vez, ou duas, ou quantas vezes for necessário, para que ela aprenda a pescar. É alguém que está com fome, que vai passando na tua casa, e você diz, ó, se você cortar toda a grama aqui, ó, aquele 1.000 metros de grama, eu te dou um prato de comida. Legal, mas ela não tem energia suficiente para cortar a grama, então você precisa de alguma forma alimentá-la para que ela faça o trabalho de cortar a grama. Mas não deixar que esse processo seja interrompido para que ela tenha a oportunidade do aprendizado dela no processo evolutivo. Ok? Então, essa reflexão é muito legal da gente pensar bem nela, veio a calhar aí para que a gente possa se aproveitar disso na nossa vida. Isso quando me atrapalha aqui. Bom, tem a introdução. Então, vamos lá, alguém pode ler, por favor? Eu posso. Vai. Pode ir, Felipe. A introdução é curtinha. A filosofia sempre se preocupou com o processo do conhecimento pelo homem. O que é possível conhecer? É possível que o sujeito do conhecimento conheça toda a realidade e a verdade? Quando esse estudo passou a ser sistematizado e metódico, surgiu a epistemologia, ramo da filosofia que trata especificamente do assunto conhecimento. José Herculano Pires, filósofo espírita, utiliza com certa frequência o termo gnosiologia, provinda de gnosis, que assim como a episteme, tem o significado de conhecer, conhecimento. Ok, então nessa introdução aqui, a gente vai tentar, ao longo desses capítulos, dos itens do capítulo, entender o porquê do conhecimento, da importância do conhecimento. Mais do que isso, a gente vai fazer uma viagem entre alguns filósofos e entender como eles entendiam o conhecimento ao longo da história deles, lá onde eles viveram, né? Lá na vida, na época em que eles viveram. E Custódio, pois não. Qual é a diferença, então, de epistemologia da gnosiologia? Então, são sinônimos. Se você pegar a origem da palavra, na realidade, Herculano Pires usa muito gnosiologia. É bem usado mais por Herculano Pires. Mas epistemologia é um filósofo lá atrás, que a gente vai ver daqui a pouco, um filósofo que usou essa palavra que vem de origem grega, né? Né? Epistemo, que é conhecimento, e logia, que é o estudo do conhecimento, ou conhecimento, o estudo do conhecimento, ou que tem a mesma origem do gnoseologia. Então, a gente pode afirmar que são sinônimos. E a origem é a mesma, tá? A origem é grega. As duas palavras têm origens grega. Tá, obrigado. Por nada. E aqui, então, nesta teoria do conhecimento, da epistemologia, a gente vai ver lá, nesta aulinha, o ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento, como podemos conhecer os objetos, né, através do conhecimento, a realidade, como é que a gente enxerga a realidade a partir do conhecimento, a natureza, como é que nós conhecemos, como é que nós vamos ter conhecimento de Deus a partir do estudo, né, ou a partir da percepção, como é que nós vamos entender Deus,
conhecemos efetivamente os objetos ou apenas imagens e representações deles? Também é uma pergunta que a gente vai tentar responder, ou nós, no sentido de os filósofos, tá? Nós somos apenas os transmissores aqui. O conhecimento dos objetos é determinado pela experiência sensível ou é mais determinado pelas nossas estruturas mentais? E a gente vai ver lá uma briguinha que teve lá atrás entre os racionalistas e os empiristas, que um defendia mais o racional, outro mais o lado empirista, né, dos filósofos. E a gente vai tentar provocar em nós qual é o caminho do conhecimento, como nós vamos adquirir, ou como nós adquirimos conhecimento ao longo da nossa vida. É claro, e o que vamos fazer com isto, né? Efetivamente, é mais do que simplesmente ter conhecimento. O que eu faço com o conhecimento que eu adquiro no meu dia a dia? Então, vamos ao texto. O conhecimento e os primeiros filósofos. Mais um voluntário. Ô Custódio, antes da gente iniciar aqui, gnosiologia tem alguma coisa a ver com gnóstico ou não? Não. Tá. Tem uma outra origem, né? Quer dizer, é parecida, mas tem uma outra. Tem uma outra definição. O agnóstico é aquele que nem acredita, nem desacredita em Deus, né? Na presença, na vivência, na realidade da existência de Deus. Ele fica no muro. Então, a gente pode dizer que ele é um agnóstico. Isso, e tem o gnóstico, certo? O gnóstico é o estudioso. Aquele que busca o conhecimento, não é isso? É o que busca conhecer, né? O que busca conhecer. O agnóstico é o cara que não acredita no conhecer para entender. E o gnóstico é o que busca conhecimento. É o que lê, é o que procura o conhecimento. Né? Uhum. Tá, ok. É isso? Eu entendi que você falou agnóstico. Então, é gnóstico. Gnóstico, isso. O gnóstico vem do gnosis, né? Que é de conhecimento, efetivamente. De conhecimento, né? Tá. E o logos vem de estudo. Então, quando você junta as duas palavrinhas, gnosiologia é o estudo do conhecimento. Do conhecimento. Tá, ok. Ok? Tudo bem? Podemos ler, então, aqui o conhecimento e os primeiros filósofos? Patrícia estava querendo ler? Estava desesperada para ler? Está igual no livro? Pode ser igualzinho no livro. Igualzinho. Tá. Cópia do livro. O conhecimento e os primeiros filósofos. Os primeiros filósofos já tinham a preocupação com o conhecimento, mas não indagavam se podemos ou não conhecer ou como ele se processa. Assim, os pré-socráticos, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia e Demócrito de Abdera, cada um dentro de sua filosofia, se preocupavam em entender a natureza, o cosmos e conhecê-lo. Por isso, essa fase é também conhecida como o período cosmológico. Com Sócrates e com os sofistas, a questão do conhecimento já se torna central. Diante da pluralidade e dos antagonismos das filosofias anteriores, os sofistas concluíram que não podemos conhecer o ser, pois, se o pudéssemos, pensaríamos todos da mesma maneira, uma vez que a verdade é universal. Por isso, eles passaram a ensinar a arte do persuadir, ou seja, a retórica. Em contrapartida, Sócrates afirma que a verdade pode ser conhecida desde que compreendamos que precisamos afastar as ilusões e as meras opiniões. Dizia ele que possuímos uma alma racional, com ideias inatas, e o conhecimento é alcançado pelo despertar dessas ideias. O conhecer de Sócrates utilizava dois processos, a ironia
reconhecer que não se conhece tanto quanto se imagina, e a maiêutica, o parto das ideias. Platão, por sua vez, apresenta 4 formas ou graus de conhecimento. 1, a crença, é a confiança no processo sensorial. 2, a opinião, é a aceitação do que nos ensinaram sobre as coisas. 3, o raciocínio, é o treinamento do desenvolver correto de nosso pensamento. E 4, a intuição intelectual, é o conhecimento perfeito das coisas através de conceitos e raciocínios. Platão substitui o processo do conhecimento que Sócrates usava, a ironia e a maiêutica, pela dialética, a exposição de teses contrárias. Aristóteles já estabelece um número maior de formas de conhecimento: a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição. Ele, porém, separa essas 6 formas num grau crescente do conhecimento da verdade. A última, a intuição, é um ato de pensamento puro, cuja base é o conhecimento dos princípios universais e das primeiras causas do ser. Legal. Professor, a Ana Patrícia leu, e conforme ela foi lendo, eu fui contando. Eu contei 7 formas. Será que meu livro está errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É verdade? Tem 7. Tá. Só para eu... Não, é que aqui está numerado no meu livro até a 4. Não, a 4 é de Platão, ela está falando de Aristóteles. Aristóteles está enumerado exatamente 7 aqui. A sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição. Mas Aristóteles está dizendo que são 6, né? Na verdade são 7. Então tá bom. Obrigada. Bom, aqui é interessante o caminhar do conhecimento, como é que os filósofos pensavam com relação ao conhecimento. Então, se a gente for lá nos pré-socráticos, eles não tinham a ideia da busca do conhecimento, buscar o conhecimento para o seu crescimento, né? para você mesmo. E nesse período eles buscavam o conhecimento não do ser, mas dos cosmos, né? Do cosmos. Então, eles estudavam o universo, ao invés de estudar o ser. Então, por isso, eram chamados de período cosmológico. Quando o Sócrates chega, né, no período já socrático, os sofistas, Sócrates também induz a ideia de trabalhar o ser, ou seja, estudar o ser. Mas os sofistas da época não entendiam assim, porque o conhecimento, segundo eles, se eu for estudar o conhecimento de si, do ser, todos os seres são iguais, né? Segundo os sofistas. E eles partiram, então, para fazer a persuasão pela retórica, que até hoje persiste lá em Brasília. Parece que Sócrates morava em Brasília. E os nossos políticos todos usam muito bem a tal da retórica para persuadir as pessoas. Quando chega Platão, o Platão já trabalha um pouco mais esta história do conhecimento, da busca do conhecimento. Então, nós vamos ver lá que Platão enumera 4 formas para a aquisição dos conhecimentos. Ele diz assim, a primeira é a crença, é a confiança no processo sensorial. Então, quando eu acredito pela confiança que eu tenho no meu processo sensorial. A opinião é a aceitação do que nos ensinaram sobre as coisas, ou seja, alguém dá uma opinião e eu acredito nesta opinião e transformo isso em conhecimento. O raciocínio é o treinamento do conhecimento perfeito das coisas através de conceitos e raciocínios. Então, lá eu vou, então, buscar o meu conhecimento através do raciocínio meu, dos conceitos que eu vou adquirindo e vou raciocinando. E pelo meu raciocínio, eu vou adquirindo conhecimento. E a última é a indução.
que alcança o conhecimento pela essência das coisas. Eu vou me aprofundando na sua essência e nas ideias. E, a partir daí, eu vou trabalhando o meu conhecimento pela intuição. Esses 4 que Platão apresentou efetivamente. Nós vamos ver que, rapidamente, Aristóteles descartou 1 e 2. Né? Ou seja, ele descartou a crença e descartou a opinião. Então, a opinião não é uma forma de fazer aquisição, segundo Aristóteles. Nem a crença não é uma forma de fazer aquisições. E ele enumerou aqui 7 formas de você estabelecer o conhecimento para si, que ele chamou de a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, a linguagem, o raciocínio e a intuição. É claro que essa sequência, cada um tem uma forma de fazer a aquisição, né? Essa sequência não é uma sequência obrigatoriamente nesta ordem que ele colocou aqui. Ele diz assim, a última, a intuição, é um ato de pensamento puro, cuja base é o conhecimento dos princípios universais e das primeiras causas do ser. Ou seja, ele é muito mais bem apurado quando você trabalha a intuição na sua totalidade. Ele tem que tomar um cuidado com a intuição. A intuição pode te enganar. Então, ela precisa ter alguns princípios universais a priori, né? Senão nós podemos ser enganados na aquisição do conhecimento. Isso segundo Aristóteles. Então, vamos ver aqui os filósofos modernos, que a gente vai ter que dar uma discussão mais moderna, mais atual, aqui para a gente perceber como é que nós adquirimos conhecimento, qual é a teoria do conhecimento efetivamente. Então, o item 6.3... Vou colocar na tela aqui para que todos possam ver. Aqui. Então, alguém pode ser um voluntário para ler o 6.3? Pode ser uma voluntária? Você é voluntária de novo, professor? Pode, venha, Maria. Você é uma boa voluntária. Eu tento. A filosofia moderna se deparou com um fato novo, que foi o surgimento e o desenvolvimento do cristianismo. Ele introduz algo entre o nosso intelecto e a verdade. O cristianismo, com forte influência judaica, parte da separação entre o homem e Deus, causada pelo pecado original. Dessa maneira, se afirmava que o erro e a ilusão passaram a fazer parte da natureza humana. Em consequência disso, a filosofia enfrentou problemas novos. 1. Como seres decaídos, podemos conhecer a verdade? 2. Como o finito que somos pode conhecer a verdade, infinito divino? Eis porque, durante toda a Idade Média, a fé se tornou central para a filosofia. E assim não pode haver contradições entre a verdade e a fé e as verdades da razão. Se houver alguma contradição, as verdades da razão devem ser abandonadas em proveito das verdades da fé, uma vez que a razão humana está sujeita ao erro e ao falso. Os filósofos modernos recusaram essa posição dos filósofos cristãos, onde a filosofia ficaria subordinada à verdade cristã. Após as contradições descobertas por Copérnico e Galileu a respeito do geocentrismo
e da redondeza da Terra, os filósofos modernos desconfiaram ainda mais das verdades cristãs. A primeira tarefa destes filósofos foi recusar o poder de autoridade sobre a razão, seja elas autoridades da Igreja, da tradição, das escolas ou dos livros sagrados. Iniciou assim separando razão e fé. O problema do conhecimento se torna crucial e a filosofia precisa começar pelo exame da capacidade humana de conhecer. Logo, para os modernos, o objetivo do conhecimento passa a ser o sujeito do conhecimento. Esse trabalho começa com Francis Bacon e René Descartes. Bacon elaborou uma teoria conhecida por crítica dos ídolos, que visa quebrar as opiniões especializadas e preconceitos que impedem o conhecimento da verdade. A demolição dos ídolos é, portanto, uma reforma do intelecto, do conhecimento e da sociedade. Descartes, como já vimos, afasta-se todo aprendizado anterior e lança o método da dúvida, ou seja, fazer passar todos os conhecimentos adquiridos até então pelo crivo da razão. Ele localiza a origem do erro nas chamadas atitudes infantis ou preconceitos infantis, que são eles: a prevenção e a precipitação. A prevenção é a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias. Já a precipitação seria a rapidez com que nós emitimos juízos. Esses filósofos instituíram a teoria do método. John Locke é o iniciador da teoria do conhecimento. Essas teorias trazem como objeto o próprio sujeito do conhecimento. Locke vai buscar em Aristóteles os graus e as formas do conhecimento e inicia sobre eles um estudo mais aprofundado. Muito bom. Obrigado, Maria. Os filósofos modernos, então, e o nascimento aí da teoria do conhecimento. A gente vai ter, então, aí o surgimento do cristianismo, que teve uma influência muito forte na filosofia. Nós estamos falando lá da patrística, por exemplo, né? E que ela introduz aí algumas teorias dentro do conhecimento em que tem uma influência religiosa muito forte, né, entre o homem e Deus, que vem lá, inclusive, da teoria do próprio cristianismo, do pecado original, em que o homem está muito aquém de Deus. Portanto, o homem não é capaz da própria sobrevivência sem que tenha Deus, né, sem que ele dependa exclusivamente de Deus. E quem é o caminho para chegar a Deus é a igreja. Então, a fé começa a entrar aí muito forte na filosofia. E a gente vai entender isso, mesmo porque tem uma influência judaica muito forte nisso aí, né? A separação entre homem e Deus. O quanto finito é o humano e quanto é infinito a divindade. Então, essa separação entre o homem e Deus e a divindade faz uma diferença danada para os filósofos da época, principalmente os filósofos com a influência cristã. E a gente vai ver aqui que tem duas perguntas, né, difíceis de responder, né, para nós, para eles na época. Como seres decaídos podemos conhecer a verdade? Na teoria desses filósofos dos modernos na época, como é que o homem pode entender ou conhecer a verdade na sua pequenez, né, perante a divindade?
E como o finito humano, né, pode conhecer a verdade, que é infinita e divina. Ou seja, como é que nós vamos entender a verdade se nós não temos alcance de chegar à divindade? Então, essa separação drástica entre o humano e a divindade fez com que a gente ficasse muito aquém do nosso raciocínio. Ou seja, nós não podemos confiar no nosso raciocínio. Nós temos que confiar efetivamente na fé que é ditada pela própria igreja. Inclusive, ele diz aqui, se houver alguma contradição às verdades da razão, devem ser abandonadas em proveito das verdades da fé. Ou seja, o que me importa, né, na realidade, na época, o que me importa são as verdades ditas pela fé e não pelo raciocínio. Na dúvida, joga o raciocínio fora e fica com a fé. Né? Exatamente pela influência forte do cristianismo e da própria igreja, efetivamente. Né? A igreja que teve quase 10 séculos de filosofia com uma influência muito forte cristã. Aí apareceu, né, a gente já bem conhece a história aqui do Copérnico e Galileu, quando eles discutiram o geocentrismo, né? Ou seja, a Terra não é o centro do universo. Na época, isso a igreja defendia esta tese de que a Terra era o centro do universo. Quando alguém falava uma bobagem desta, que a Terra não era o centro do universo, ela era colocada na fogueira, né? Acendia, inclusive, a fogueira. Não era só colocado lá. Acendia o cara dentro da fogueira. Porque ele está voltando uma pessoa, algumas pessoas daquela época estão voltando agora, né? Que estão acreditando que a Terra, por exemplo, é plana. O terraplanismo está lá em moda. O Copérnico que foi queimado, né? Copérnico foi. Galileu não. Galileu pulou fora, né? Ele retroagiu um pouquinho. E aí começaram a discutir, né, a partir desse momento, dessa introdução de alguns pensadores, começou a ter, então, algumas discussões mais racional com relação ao conhecimento. Né? E a gente vai ver, então, que René Descartes e o Francis Bacon elaboraram aí algumas teorias interessantes com relação a trabalhar o conhecimento pelo intelecto. E aí ele chama aqui de uma reforma do intelecto, do conhecimento e da sociedade. Ele denominou a demolição dos ídolos. Descartes veio mais um pouquinho na frente e veio lá falar do método da dúvida. Né? Ele realmente usou o raciocínio com bastante presteza na época. Ele faz assim, passar todos os conhecimentos adquiridos até então pelo crivo da razão. Absolutamente eu tenho que trabalhar a minha razão, né, para chegar na conclusão daquilo que eu preciso para ter o meu conhecimento efetivamente com a minha razão, o meu pensar, né, o meu processamento. É interessante essa influência de Descartes em Kardec, né? Justamente no momento de ruptura do pensamento patrício, né? Como você disse. Cristão. E aí, o Descartes também localiza a origem do erro das chamadas atitudes infantis, né, que ele chamou de infantis, e preconceitos infantis, que é a prevenção e a precipitação. Interessante isso. Quando se fala em prevenção, é a facilidade em que o nosso espírito se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias. É engraçado a gente ler isto que foi dito por Descartes lá em 1500 e pouquinho, e a gente vê que hoje predomina muito essa ideia da facilidade das pessoas verem, né, e ouvirem opiniões e catar essas opiniões, pegar essas opiniões para ele como se fosse uma verdade que veio de algum lugar e ele pega para ele e distribui isso como se fosse
uma verdade absoluta. Isso a gente vai ver nos nossos Facebooks da vida. É só ler um pouquinho, né? Meia página de Facebook, que você já percebe que tem um monte de bobagens ali, que são opiniões, e as pessoas replicam isso como se fosse uma verdade absoluta. E torna dele a ideia, como se fosse a ideia absolutamente dele. Ele não fala que é o outro que pensou que ele... Não, ele quando ele transmite, quando ele dá o ok, ele repassa para alguém, ele está botando a assinatura dele embaixo, né? E isso é grave, é grave. Ele não raciocinou a respeito da bobagem que ele está fazendo. E já a precipitação seria a rapidez com que nós emitimos juízos. Essa é outra coisa, né? Precipitadamente, eu faço uma conclusão muito rápida daquilo que eu estou lendo ou ouvindo, absolutamente. Eu não faço um raciocínio lógico, né, a partir de pesquisa ou de conhecimento que eu tenho. Eu até abomino o meu conhecimento, deixo de lado o meu conhecimento e faço um juízo muito rápido, muito abrupto a respeito do assunto. E transformo aquilo novamente no meu raciocínio rápido, né, numa verdade que absolutamente não tem consistência. Pode não ter consistência, evidentemente, né? Portanto, temos que tomar cuidado com a história da precipitação, né? Precipitadamente, fazer juízo de um assunto qualquer em que eu não tenha dados suficientes para tomar partido, né? Eu sempre costumo dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, em não ser juiz de um lado só, né? Assim, vem o marido e reclama que a mulher fez isso, fez aquilo para você, né? É teu amigo, cara, mas a minha mulher fez isso, fez aquilo, você já joga a mulher, né, para escanteio, não quero mais saber dela. Puxa, essa mulher é o caos, né? Pelo amor de Deus. Mas você não foi ouvir a história dela, né? Você não foi ver o que ela diz a respeito do assunto. Mas você já tomou o partido, você tomou o juízo da coisa. A gente faz isso com amigos, a gente faz isso com amigos de fábrica, amigos de farra, a gente faz isso com parente. Se chegar lá alguém reclamando de um primo, da prima, do tio, da sogra, nem se fala, né? Da sogra, do sogro... E aí a gente já toma partido muito rápido, porque eu não me interessa ouvir a outra parte. Eu já assumo isso, é juiz de um lado só. Nós temos, se você quer tomar partido, ouça as duas partes. Ou as três partes. As três versões, né? Isso. Nem a sua e a verdadeira, né? E aí você raciocina a respeito. E aí você pode pensar em fazer um juízo a respeito do assunto. Mas antes disso, é o que ele chama aqui de precipitação. Você fala, o Carlos saiu um pouquinho, nós já malhamos o Cláudio. O Carlos, blá, blá, blá. Quando ele volta, eu já olho porque eu falei, nossa, eu sabia que eu não gostava do Carlos por isso. É a precipitação, né? Eu não vou perguntar para o Carlos, por que você fez isso com... não vou, tomo o juízo. E a gente vê isto hoje com a mídia social, está aflorando isso muito, 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 muito. No sentido de você tomar partido de coisas que não faz parte do seu raciocínio. Fala, Marina. Nossa, gente, esse grupo nosso não faz nada disso, professor. Não? Nosso grupo é maravilhoso, são almas abençoadas, tenho almas certeza. espiritualizadas. Não existe Amém. isso no nosso grupo. Ninguém fica falando, tomando partido de ninguém, não. Não. Amém. Então, não faz não, professor. Esse exemplo seu está muito longe da nossa vida. Então, você percebe que ninguém sai da telinha, né? Porque se sair, a gente pega, né? Não pode sair da telinha. Entrou na aula, fica aqui, até o fim. Se falar, eu tenho que sair uns 10 minutos antes, que eu tenho... A gente, opa, já sei com quem eu vou falar agora. 10 minutos antes... Marina é uma alma generosa. Inclusive, o pessoal com o vídeo fechado, a gente considera como se não estivesse aí. Claro, é como se não estivesse aqui. O Pedro, por exemplo, está fora. Então, o Pedro, a gente pode falar dele. Essa precipitação pode
também comparar com dedução? Tipo assim, eu deduzir alguma coisa? É a mesma coisa ou não? É uma dedução rápida. Na realidade, a precipitação é precipitadamente você tomar juízo de alguma coisa em que você não tem todas as informações prontas para você. Que falta informação. Alguém falou assim, o Carlos é chato. Você olha para o Carlos, nossa, é mesmo, é chato mesmo. Marina, o Carlos é chato. O Carlos é chato. Você toma partido de uma informação, uma opinião, muito rápido. Você não pergunta, tem que olhar a alma das pessoas, a gente não olha para a cara, tem que olhar a alma. Gente, aprendendo a abraçar a alma, enxergar a alma, né? Sem julgar. Vocês são almas abençoadas. Que às vezes a gente se precipita deduzindo porque filósofo é chato, né? Não tem também. É que se a gente for fazer o trabalho que Sócrates fazia, a gente vira um chato, né? Sócrates, mas por quê? Mas quando? Em que forma? Ele ia arrancando as informações a fórceps, né? Arrancando, até você falar, não sei mais. Bom, você chegou no seu limite de conhecimento. Então, agora eu posso, com essas informações que você me deu, eu posso dar uma opinião a respeito do assunto. Mas antes, ele ia arrancando todas as informações com perguntas. E perguntas chatas, né? Chatas. Eu trabalhei com um camarada, bastante tempo atrás. Ele morreu ainda, um japonês. Ele era danado, ele usava o método socrático. Então, eu tinha uma parte do trabalho que eu estava fazendo, em um determinado momento eu tive que passar para ele. E eu detinha aquele conhecimento técnico, eu estou falando aqui. E era interessante assim, eu tinha uma semana para passar o conhecimento para ele, porque eu ia assumir uma outra função. E era muito técnico. Então, ele falava para mim, bom, senta aqui, senta ali. Ele pegava um caderno e chegava para mim assim, como é que é essa função aqui? Eu falava, essa função faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu explicava toda a função. Aí ele pegava esta função e estraçalhava ela em 1000 perguntas. 2000 perguntas. Mas por que você fazia isso? Onde você encontrou isso? O que você... E blá, blá. Tanta pergunta, que eu não sabia responder todas as perguntas dele, porque eu não entrei na essência da função. Eu aprendi a função, estou falando de eletrônica, por exemplo, eu aprendi aquela função, usava a função, aplicava a função, ela dava certo, mas a origem da função, eu nunca me preocupei com ela. Eu pouco me importo com isso, naquele sentido. Mas ele se preocupava. Ele entrava no detalhe do detalhe do detalhe. Bom, depois que eu passei todas as informações, uma semana depois, ele sabia muito mais do que eu. Eu tenho a certeza disso. Porque uma vez aí eu falava, aquela função faz isso. Não, aquela função faz isso, mas ela também pode fazer isso, aquilo. Porque ele entrou na essência, ele foi fundo, ele afundou nas perguntas. Quando eu não respondi, ele foi buscar. Quando eu falava, isso eu não sei, vamos buscar junto. Então, vamos pesquisar. E pesquisar, olha, essa função aqui faz isso também, essa função mais aquela faz aquilo. Ele ia no detalhe do detalhe do detalhe. O aprendizado era profundo. Chegava num ponto, depois de um tempo, depois de, sei lá, 2, 3, 4 meses, quando eu ia lá falar com ele por aquele assunto, eu tinha certeza, quando eu perguntava uma coisa para ele, que ele sabia muito mais do que eu. Pelo processo em que ele adquiriu o conhecimento. É o processo da busca da essência do conhecimento. E a gente não tem esse costume, né? Quando eu falo, você faz assim, vira direita, vira esquerda, vira direita, vira esquerda, se você começar a perguntar, mas por que eu tenho que virar direita? O que tem na esquina? E no outro lado? A rua é asfaltada? Tem semáforo? Tem guarda na esquina? Tem faixa de segurança? Se você começar a fazer essas perguntas, você é um chato, mas é a forma de você adquirir conhecimento. Ok? Falando em chato, posso fazer uma pergunta? Claro. É que quando eu li essas duas, a prevenção e a precipitação, eu li e reli. E para mim a prevenção seria o oposto, justamente. Prevenção seria a rapidez que eu julgo alguma coisa.
eu faço um julgamento precipitado, eu estou me prevenindo de alguma coisa. E a precipitação seria quanto rápido quando eu me deixo levar pela opinião dos outros. Não, emitir opinião a respeito. A precipitação é a emissão de juízo a respeito do assunto. Uma é você se deixar levar pela ideia, pela opinião. Então, você falou para mim, vou pegar o exemplo outra vez, o Carlos está sendo hoje a vítima, tá? Você chega a falar, Custódio, o Carlos é chato, é um cara danado, tal, assim. Eu peguei essa opinião e fiz a aquisição dela. A outra é você continua falando assim, o Carlos é chato. E eu falo, nossa, o Carlos é chato. Ô, Marina, sabia que o Carlos é um cara chato, tal? Eu vou tomando juízo, precipitadamente, já vou divulgando isto. Mais do que simplesmente fazer aquisição. Eu divulgo. Eu emito opinião muito rápido a respeito do assunto. Verdadeiramente, ainda bem que esse grupo não faz com o Facebook. Isso. Não, o grupo não faz. É só uma brincadeira aqui. Mas, Custódio, e hoje a gente está emitindo opiniões muito rapidamente, né? Eu leio alguma coisa, eu já quero tomar um partido, li 2 livros a respeito de um assunto, eu já acho que eu sou uma sumidade a respeito daquilo. 2 livros não, 2 artigos, né? Já acho que sou uma sumidade. Resumo, normalmente é resumo agora. O resumo. E a rede social, ela não nos tornou imbecis, né? Ela só expôs aquilo que eu sou. E antes eu tinha as minhas idiotices, mas ninguém sabia, né? Era uma coisa que ficava só restrita a um grupo mais próximo. E hoje, eu não sei se vocês já notaram, mas às vezes você conhece uma pessoa de um determinado meio e você tem uma visão a respeito dela. E, de repente, você começa a receber daquela pessoa uma porção de mensagenzinhas em grupos de WhatsApp, de compartilhamentos, de mensagens encaminhadas. Você fala, nossa, não é essa pessoa que eu imaginava. Né? Então, hoje, a rede social está expondo tudo aquilo que eu sou. É isso mesmo. E não significa que ela seja boa ou ruim. Significa que eu imaginava algo e ela não é. Pode ser que ela seja mais do que eu imaginava, pode ser que ela seja menos do que eu imaginava, pode ser que ela seja diferente do que eu imaginava. Mas com a rede social eu estou jogando tudo para fora. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, muitas vezes, para não sair cometendo, né, essas duas atitudes aqui, né, que são colocadas para a gente também não... Mas Custódio, aqui, quando fala em prevenção, a palavra prevenção tem, para mim, uma definição que vai um pouco, que eu não entendo por que está escrito assim, é a facilidade com que o nosso espírito se deixa levar pelas opiniões, ideias alheias. Quer dizer, a prevenção não seria exatamente o contrário do que está escrito aqui? Então, é não me deixar levar. Então, e por isso que era a minha prevenção. É a facilidade como que você tem, lembra disso? A prevenção é a facilidade que você tem, o teu espírito de fazer isso. Então, você se previne. É que a palavra prevenção para nós tem o sentido de tratar, tomar cuidado de, né? Tomar cuidado de. Se assegurar que isso não vai acontecer. Né? Não esquecer que isso vem de traduções, isso vem de terminologias em outros lugares, em outros países, tá? Então, às vezes, não é exatamente aquilo que a palavra diz para a gente. Eu acho que foi isso que o Felipe colocou no início, que ele falou, mas para mim seria o contrário. E que você está colocando é que a gente está muito preso à etimologia da palavra. Seria um exemplo seria assim, a prevenção é eu deixar influenciar por uma opinião de alguém, e a precipitação seria eu julgar, eu fazer um julgamento na minha cabeça sobre a pessoa, seria isso a diferença? Isso mesmo, emitir juízos. Lembra da palavra emitir juízos? Juízos é o cara que julga. Mas a prevenção não sou eu que crio, alguém fala e eu alguém crio. Alguém fala e você assume. Alguém me falou. Você assume. Eu vou dar uma opinião para você. A Maria é uma pessoa inteligente. Você assume essa informação. Pô, Maria é inteligente e eu sou chato. Isso que eu não estou entendendo. Então, Então, mas eu acho que... mudar, tirar você da... Então, pô... Eu vou mudar. Eu acho que a prevenção não está errado a palavra. É errado.
Porque, assim, não é que tá errado, né? a minha mãe me preveniu sobre o custódio, sobre tal característica do custódio, né? Então, de repente, a gente aqui, ó, esse o prevenir aí que eu estou tendo, eu estou aceitando essa opinião alheia, né? Sobre tal pessoa antes de conhecê-la. Não sei. Talvez a gente possa entender aqui como prevenção é você se prevenir da facilidade que o nosso espírito se deixa levar, né? Talvez essa é a ideia de você inverter. Se eu tomar cuidado como prevenção de que é a nossa facilidade de fazer aquisições de opiniões alheias, né? Eu tenho que colocar um filtro naquilo que eu vou pegar pela alma. Né? Ele fala claro, é a facilidade com que o nosso espírito, né, a nossa alma, se deixa levar pelas opiniões e ideias alheias. Aqui deveria ser não deixar levar. Não deixar seria para nós mais fácil. Mas vamos entender assim, ok? Não tem problema nenhum. É questão de etimologia, eu acho que tradução, como o Carlos falou mesmo. Estava pensando do inglês se é prevention ou prediction, que aí mudaria tudo, né? O importante é a gente entender a essência da atitude que nós temos que tomar, né? Então, a essência é tomar cuidado em você captar as ideias e opiniões alheias e assumir isso como seu, sem fazer um raciocínio qualquer antes. Quando alguém te dá uma opinião a respeito de um assunto, entre no detalhe da informação. Se for um Facebook, o Facebook é uma ferramenta fantástica, não é ruim. As pessoas a usam muito mal, muito mal. Né? Mas você não precisa usar o Facebook de modo ruim. Use ele de forma boa. Ele tem formas excelentes de você utilizar. É muito bom. Eu utilizo pouco para o meu trabalho, mas ele, como forma de divulgação do seu trabalho, ele é muito bom, muito bom. Como a internet também, como YouTube. YouTube tem muita bobagem, mas tem muita coisa interessante. Muita coisa interessante. O que a gente tem que fazer? Fazer um filtro pelo seu raciocínio. Eu ouço um vídeo de uma informação qualquer, 30 segundos, eu já decido se eu vou continuar ou se eu vou desligar. Eu me nego a ficar ouvindo bobagens. Outro dia eu estava vendo uma palestra da Lúcia Helena. Ela é uma filósofa da Acrópole. Ela é muito boa, gosto muito dela. Ela tem o pessoal acho que já conhece, a gente já mostrou uns vídeos dela. Já. Então, ela tem uns vídeos muito bons. Ela estava contando num vídeo dela que, quando ela estava ao vivo, né, hoje ela faz tudo na casa dela lá. Quando ela estava ainda presencial, ela terminou uma palestra e ela estava saindo do recinto. Ela disse que foi interceptada por uma aluna, uma pessoa que estava ouvindo a palestra e falou assim: nossa, parabéns, nossa, você conhece bastante, você tem bastante informação, tal. A senhora deve ler muitos livros, não é isso? Aí ela parou e falou assim: então, eu leio bastante livros, mas eu não sou o livro que eu leio. Eu sou o raciocínio que eu faço no livro que eu leio. Então, o meu conhecimento pode vir pelos livros, mas eu não sou o livro que eu leio. Interessante essa frase, porque é assim, eu leio um livro, peguei lá o Khalil Gibran, e vou ler e sai dizendo: nossa, o Khalil é fantástico, e sai repetindo o Khalil, como se ele fosse a majestade das opiniões. Não, ele é só uma opinião, e eu tenho o poder e o direito de discordar do que ele está falando, segundo o meu conceito. Não é porque ele falou, é uma verdade. Ele emite uma opinião por um livro. E eu decido se essa opinião é boa para mim ou não. Não importa quem seja o dono da ideia, o dono da opinião. Então, quando ela passou essa mensagem, eu falei: nossa, é interessante mesmo. Eu não sou o livro que eu leio, né? Eu tenho um conteúdo a partir de um livro que eu leio pelo meu raciocínio. E é diferente, bem diferente
do que a gente simplesmente sair explicando ou repetindo o livro que lê. É uma bobagem. Alguém... Oi. Ô, Fabiano, tudo bem? Só complementando aqui a questão da prevenção, né? A gente partiu muito do significado da prevenção, como estou até pesquisando aqui, né? Os significados de prevenção. Então, é o conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, busca evitar um dano ou mal, prevenção de incêndio, prevenção de doenças. Esse foi o significado que a gente buscou mais com a palavra prevenção. Mas ela também pode significar opinião formada sem exame, parcialidade, que eu acho que é nesse aspecto que ele está colocando a prevenção. Né? Legal. Faltou vocabulário para nós aqui, conhecimento e vocabulário. Aqui outra aí. Também que ele coloca, ó, ação ou efeito de prevenir, de prever por antecipação, que também acho que caberia aqui para nós. Também cabe. Não é a prevenção, por exemplo, prevenção de acidente, que se previne para que o acidente não aconteça. É diferente, né? De certa forma, tem a ver, né, que a prevenção do acidente é você tentar antecipar o efeito daquilo, né? Então, que vem da palavra prevenir, ou prever com antecipação. Mas aí eu acho que encaixa melhor, né, quando a gente coloca com esse entendimento a questão da prevenção. Muito bom, legal, Fabiano, obrigado aí pela ajuda. Mas é isto. Okay? Importante nós entendermos a essência dessas duas palavras e fazer uma introspecção naquilo das nossas atitudes quando nós vamos fazer esse trabalho com relação a uma ideia de alguém, né? No livro que você lê, mais grave ainda, né? Você lê um livro e sai com esse livro como se fosse seu, a ideia do cara. O cara escreveu um livro qualquer, de uma ideia dele, vamos respeitar a ideia dele, mas não fazer uma aquisição absolutamente o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e fazer aquisição para você. Não, põe um raciocínio para rodar. Né? Não precisa acreditar absolutamente, usar a fé. Isso é a fé. Eu leio e com fé que o cara é bom, eu acredito naquilo e transformo isso numa verdade minha. Não é. Não pode ser assim. Ou não deve ser assim. Principalmente nos dias de hoje. Tem uma campanha nas mídias, hashtag Seja Jurema. Jurema é aquela pessoa que viu uma postagem, ela não quis emitir opinião, ela não curtiu, ela não compartilhou, ela simplesmente saiu da postagem e foi viver a vida dela tranquila. É uma campanha Seja Jurema. Não entendi porque o nome de Jurema, mas é o que está rolando. Okay. Hoje eu percebo que, não generalizando, tá? Estou generalizando, mas assim, uma grande parte dos jovens, eles compram essa ideia, né? Eles pegam essa ideia já formada dos formadores de opinião deles, que é a mídia, né? São as redes sociais, e eles replicam isso. Isso me incomoda um pouco neles, porque eu vejo muitos jovens que fazem isso, não todos, claro, tem, né? Eu estou pondo de um modo geral. Eles replicam muito o que eles ouvem alguém que eles entendem como seja o cara, né? A pessoa. E aí eles replicam aquilo e fica que nem papagaio de pirata, né? Repetindo. E é super chato isso e triste, né? Então, se você vê, tem muita gente ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro no YouTube, por exemplo, os tais influenciadores. O cara tem lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas que seguem determinada pessoa, e o que ele fala, o que ela fala, repercute isso fortemente nas pessoas, naqueles seguidores. Então, se ele falar assim, eu uso essa camisa aqui porque ela tem uma marca aqui, tal, assim, é uma camisa assim. Pronto, você vai ver lá que talvez não aquele 1 milhão, mas parte do 1 milhão vai comprar a camisa, porque ele influencia pessoas a fazerem a gente tinha, os formadores de opinião eram nossos professores de história, né? Eu, pelo menos, adorava. Hoje é uma menina de 20 anos que é influencer, dureza. O problema não é influenciar usar a roupa, o problema é influenciar as ideias.
ideias. Então, você emite opiniões próprias, às vezes a opinião nem é dela, de alguém que comprou ela, né? Comprou aquele momento dela, e fala, fale isto. E ela fala aquilo, e aquilo passa a ser uma verdade dela, não exatamente dela, porque alguém influenciou ela para falar aquilo, ou pagou, né? Pagou-a para que ela repita aquela bobagem, e ela influencia milhões de pessoas aqui atrás. Isso é grave, isso é gravíssimo. Isso, na minha época, quando eu era mais jovenzinho, chamava de lavagem cerebral. Às vezes até ela acredita, né, Custódio, naquilo. O influencer, ele acredita tanto naquilo que ele dissemina aquilo, né? Então, às vezes não. Às vezes ele é comprado para falar aquilo. Vem comigo. Quanto você quer para você repetir ou para você dizer que esta ideia é interessante? Porque é interessante para alguém que aquela ideia seja perpetuada a alguns milhões de pessoas. Então, tem que tomar um cuidado, né? Ele influencia filhotes. Inclusive a mídia, de um modo geral, né, Custódio? Eu tenho um neto... A mídia, de um modo geral, hoje ela faz muito esse Faz papel, isso né? muito forte, muito forte. Eu tenho um neto de 4 anos, 4 aninhos. Eu já vejo nele uma influência, porque a minha filha, de vez em quando, vai assistir lá nem sei o nome dos caras lá. Vai ter um cara que ensina jogo no YouTube, joguinho de criança. Ele não quer jogar o joguinho, ele quer ouvir o cara jogar o joguinho. Eu falei, mas não bateu, né? Na minha cabeça não bateu. Aí eu falei para minha filha, por que você não compra o joguinho, já que ele gosta de joguinho? Não, ele não quer o joguinho, ele quer ouvir o cara que fica jogando e explicando o joguinho. E o cara fica ganhando, perdendo, vai para cá, vai para lá. Tá. Ele determinou que o cara é importante para ele naquele momento de jogar. Mas os adolescentes fazem isso. Os meus filhos são adolescentes e fazem isso o tempo inteiro. Eles veem os caras jogando. Tem 4 anos. 4 anos de idade. Eu ia falar, o meu tem 17 anos, ele replica esses youtubers, as influências aí da TV. Isso aí. Então, eles são os ídolos, né, professor? Eu estava vendo outro dia que existe 4 tipos de ídolos. Pode ser isso, né? Então, mas temos que tomar um cuidado com isso, né? Porque é uma pessoa com uma ideia genérica que faz com que muita gente fale bobagem, repete bobagem. E o cara, ele fala, o outro não raciocina. O problema é falta de raciocínio. O que eu fico pensando é como o conhecimento é cada vez mais superficial. Outro dia eu estava ouvindo um menino não, um jovem de 23 anos, ele está fazendo administração, ainda na graduação dele, e falando sobre carreira, ele já sabia o que ele ia ser. A carreira dele é que ele ia virar coach. Então, ele ia acabar a faculdade aos 24, ia fazer um curso de coach para ser coach dos outros. Eu fiquei pensando, que tipo de conhecimento esse cara tem na vida para passar para alguém, né? Com coach. E que é a grande moda agora também. Mas isso já é a carreira. E vai ter público, e vai ter gente querendo escutar. Porque é aquilo que o Carlos falou, não passa do segundo parágrafo, né? De tudo que lê. Não passa. Tudo muito superficial. O Karnal, outro dia, também estava falando dessa coisa que você falou, Felipe. O Karnal disse que um dia ele estava numa aula falando de história. O Karnal, ele dá aula de filosofia, mas ele é um historiador, né? Então, ele é catedrático em história. Então, ele fala da história do que ele quiser lá. História das religiões. Das religiões, mas ele fala muito bem. Ele é muito bom no que ele faz. Ele estava falando sobre religião, falando sobre a história do povo, tal, assim, com uma profundidade. E ele falando, ele falou, estudei essa palestra durante anos, né, para realmente chegar no ponto em que eu cheguei. E ele estava fazendo isso para um público jovem, também jovem. E aí, de repente, um dos jovenzinhos lá ele falou, um jovenzinho lá de seus 22, 23 anos, que estava sentado,
quando ele terminou a palestra, o jovenzinho foi até ele, né? Terminando a palestra, foi até ele e falou assim, eu queria discutir com o senhor este assunto, porque não concordo com essa história que o senhor contou. Eu falei, mas como você quer discutir? Não, eu tenho muita informação a respeito disto, eu quero fazer uma discussão com o senhor. Eu falei, mas que discussão você quer fazer? Não, é que eu leio muito e eu tenho muita informação a respeito. Mas como você lê muito? Você tem 23 anos, eu tenho 50 e poucos, ele falou, eu tenho 50 e poucos. Eu li muito mais que você, eu estudei muito mais que você. Você nem saiu da universidade ainda. Como é que você consegue ter conteúdo para discutir um assunto que eu estudei durante 30 anos? Desculpa, mas você não consegue fazer isso comigo. Você precisa achar alguém para discutir esse assunto, porque comigo você não vai conseguir discutir esse assunto. Então, aí ele questionou o garoto da onde ele tirou essa informação. Internet, pô. A internet tem toda essa informação. Então, você é um estudante de internet, eu sou estudante de livros. O que difere muito mais, né? Você fazer uma pesquisa em cima de livros, onde você efetivamente escolhe os livros, do que você na internet, onde normalmente você é escolhido pela internet. Quando você faz uma pesquisa, a pesquisa escolhe para você o que você quer ler, o que você tem que ler, se você quiser. Então, quando eu faço uma pesquisa, aparece 20 páginas, eu posso escolher quais das 20 páginas eu acho importante para eu fazer a minha pesquisa. Ou nenhuma das 20. Jogo fora tudo aquilo. Porque eu vou fazer um raciocínio a respeito daquilo que eu vou ler. Não vou aceitar qualquer porcaria que vem empurrando. Porque essa é a internet. Vou repetir. Ela escolhe você, não é você que escolhe ela. Então, eu não me deixo escolher. Eu não me deixo escolher. A internet, ela fez esse salto, né? Porque, assim, eu lembro quando eu era jovem também, a gente sempre tem um pouco disso dos mitos, né? Das coisas, dos ídolos. Não faz muito tempo, quando você era jovem. Né? Não, quando eu era mocinha. Por exemplo, exemplo besta, eu achava Che Guevara, nossa, Che Guevara, eu achava que era tipo moda, camiseta, eu achava aquilo top. Como agora as meninas acham a Frida Kahlo, né? Ela virou moda. Você vê Frida Kahlo é bolsa, é sapato, é roupa. Nem sabe quem é, né? Grande maioria. Sabe. E eu tinha isso na minha época, lá em 1987, 8, 9, eu era meio fanzoca, assim, do Che Guevara. E depois que eu fui ver, eu falei, era o bandido. Ele não era tanto que eu achava, entendeu? Só que é aquela coisa que a gente compra ideia. É meio também, acho que... E agora é muito mais, porque a internet é muito mais aberta, né? Agora é bem pior, né? Bem pior porque o teu processo de pesquisa ele é restrito à internet. Você não faz pesquisa mais em biblioteca. Aliás, biblioteca eu não sei por que existe mais, né? Um tempo atrás, eu recebi uma publicidade da Barça. Falei, nossa, ainda existe a Barça, que legal, né? Porque o meu tempo de escola eu fazia pesquisa na Barça. Todo ano vinha um livro de atualização, tal, né? Não sei se vocês estão entendendo o que é Barça, mas eu entendo bem, né? Eu tive a Barça. Eu tive a Barça e eu fazia trabalho. Carlos, eu vou explicar para você o que é Barça depois. E olha, eu estudava em biblioteca. Então, sabe? Eu amava em biblioteca, eu achava um espetáculo. Aliás, quando minha filha estava no colegial, que tinha que estudar tudo quanto é coisa, mãe, eu precisava disso. Eu vou na biblioteca. Aí um dia ela falou, você fala tanto de biblioteca, assim, eu vou levar você o que é uma biblioteca. Até a minha filha, e ela estava no colegial, assim, aqui é uma biblioteca. Ela olhava assim como se fosse coisa do outro mundo. Sabe? Assim mesmo. Meu Deus, é um espetáculo. E o cheiro, eu lembro do cheiro da biblioteca, do Ita. Ai, como eu adorava ir naquela biblioteca estudar. Então, hoje não tem mais cheiro, né? As bibliotecas não tem mais cheiro, porque os livros estão sendo... Né? Não se usa para... Mas a Barça, agora eu não sei, mas uns tempos atrás, ela tinha um CDzão, um CD. Um CD tinha todos os volumes da Barça. Barça eletrônica. Mas quem Barça eletrônica. Barça em casa é família de classe média alta.
Os pobres não tinham Barça, não. Não, Não tinha Barça, não não. mesmo. Não, ia na biblioteca. Ia na Delta La biblioteca Rose. procurar a Barça, É, exatamente. Delta La Rose, Eu por tinha exemplo. porque meu pai vendia enciclopédia. Ah, e tinha uma que era concorrente da Barça. Eu gostava mais de Mirador. conhecer. A Delta La conhecer. É a Rose. Mirador. Mirador também. Mirador. Isso. Eu só queria Gostava de acrescentar, ó, conhecer. Custódio, Vamos lá. a questão da ideia, né? A gente tem que entender também um outro ponto, que, assim, dificilmente existe uma ideia inovadora, né? Uma ideia nova. Normalmente, as ideias que estão aí, elas já existiram e são, de certa forma, uma forma de replicar, né? As pessoas replicam essas ideias. Eu não acho isso ruim, mas eu bato mais no ponto do que o Custódio colocou, que é a gente raciocinar em cima de tudo isso que a gente tem. Eu acho que a internet é super bom, porque ela te dá a abertura de receber um monte de informação. Cabe você fazer o filtro daquilo que é bom ou não. O que eu faço com esse conhecimento, né, Fabiano? É isso aí. O que eu faço com essas informações que eu recebo? Por isso e nós fazer estamos... uma seleção, né? Isso, por isso que nós estamos hoje na era do conhecimento, né? Então, hoje conhecer não é simplesmente ler, né? Ou receber a informação. É você saber o que fazer com essa informação. Aí, Fabiano, você já está indo para o item 6.4 para continuar a nossa aula, não é isso? Vamos lá, então. Vamos ler mais um capítulo para a gente discutir. Essa discussão é muito boa. Quem que pode ler? Eu posso ler. Então, lê. Primeiros Cavalheiros. Pode ler. Eu acho que é o outro, né, Custódio? É o outro. Eu tenho que fazer a apresentação também, né? É falta de conhecimento, viu? Tá, precipitação. Mais um. Não, eu tenho que pular 2 aqui, depois eu vou voltar mais um aqui. Empirismo de Locke. Aqui. Percepção e a teoria do conhecimento. Quem vai ser o Felipe, né? O leitor? Achei que a Vânia lê, mas eu posso ler. Vamos lá. Vamos lá, Felipe. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, há 3 concepções principais sobre o papel da percepção. Nas teorias empiristas, a percepção é a única fonte de conhecimento. Existem 2 tipos de percepção, segundo eles: as impressões, sensações, emoções e paixões, e as ideias, imagem das impressões no pensamento. Nas teorias racionalistas, a percepção é considerada não muito confiável para o conhecimento, porque depende das condições particulares de quem percebe e está propensa a ilusões. Vemos o Sol menor que a Terra. Um bastão mergulhado na água, parece quebrado. 3. Na teoria fenomenológica do conhecimento, a percepção é considerada originária e parte principal do conhecimento humano. Nunca podemos perceber de uma só vez o objeto. Ele terá que ser percebido de vários pontos, de vários ângulos, de várias maneiras, pois nunca percebemos o todo numa única visada. Logo, a percepção não é o flash de alguma coisa ou de um ser, mas o complexo de visadas sobre o objeto. Legal. Obrigado, Felipe. Nada. Essa fenomenologia deve ser a mais moderna e que a gente tem acreditado mais atualmente, né? A coisa de ver por várias perspectivas. Então, mais ou menos. Vamos discutir aqui para a gente chegar num consenso aqui. Veja, os empiristas,
Eles têm a percepção como única fonte do conhecimento. Então, eles não tinham outra forma de obter conhecimento, somente pela percepção. Eu percebo alguma coisa e eu vou, a partir dessa percepção, eu vou fazendo a minha abstração e buscando conhecimento. E ele fala em dois tipos de percepção. As impressões, as sensações, aquilo que você tem a sensação em você, né, através da emoção e paixão. Então, você tem as sensações, as emoções e as paixões que, a partir dessas sensações, é que você vai fazendo a aquisição do conhecimento. Esses são empiristas. No racionalismo, o que ele diz? A percepção é considerada não muito confiável, porque você não tem ainda a certeza do que você está sentindo, né? Você não consegue exprimir as suas sensações efetivamente, ou você não consegue perceber exatamente aquilo que você está tendo como sensação. Ou você pode ser influenciado pelas suas emoções ou pelas suas paixões, e isso pode deturpar a tua mente em termos de raciocínio. Então, quando você tem esse tipo de informação, você pode ser iludido, né, pelas suas sensações. Então, os racionalistas dizem que não, né, que não. Não é muito confiável, porque depende das condições particulares de quem percebe. E está propensas a ilusões. Nós podemos ser iludidos quando estamos no processo de aquisição de conhecimento. Vemos o Sol menor que a Terra, então, é lógico, né? A gente tem... Qual é a percepção do Sol? Qual é o tamanho do Sol? A gente pode fazer, a bola é uma bola de capotão, né? Minha época de jogar bola de capotão. O Sol parece uma bola de capotão. A Lua também. Outro dia eu estava brincando com meu neto, ele olhou para mim e falou, vô, o que é aquilo? Eu falei, é um queijo. Ele falou, nossa, é um queijo mesmo. E ele sai com essa ideia de queijo. Ele foi lá para a mãe dele e falou, mamãe, tem um queijo lá. Lógico que eu tive depois que tirar, porque minha filha, né, deu bronca. Vai ensinar o moleque errado. Eu falei, não é, foi uma brincadeira. Mas uma brincadeira, ele olhou para a Lua e também viu um queijo na Lua. Parece mesmo um queijo. Essas percepções se ele crescer com essa ideia, lá na frente ele vai falar assim, o que tem lá na frente? É um queijo. Alguém lançou um queijo lá no céu e está lá um queijão lá. Então, já os racionalistas pensam diferente. Na teoria fenomenológica, nossa palavra completa, do conhecimento, a percepção é considerada originária, é a parte principal do conhecimento humano. Ou seja, a percepção é importante no conhecimento do ser humano, pelo ser humano. Ele terá que ser percebido de vários pontos. Ele ainda não fala em raciocínio, ele fala de vários pontos, de vários ângulos, de maneira que possa perceber todo numa única... Você pode não perceber numa única visada, você precisa de várias visadas. Ele chama de um complexo de visadas, né, do objeto. Então, quando você tem um objeto, você, antes de fazer a aquisição do conhecimento, você tem que fazer um complexo de visadas, ou seja, enxergá-los de várias formas, de várias maneiras, de vários lados, de todas as maneiras, para que você possa fazer uma aquisição do conhecimento mais apurado daquilo que você tem do objeto. O racionalista, embora não esteja escrito aqui, o racionalista ele diz que antes de eu tratar aquele objeto obtido pela percepção, eu devo trabalhá-lo com o meu racional. Novamente, eu volto agora no meu processador, processá-lo e para tentar, de alguma forma, a partir do meu raciocínio, obter uma informação mais apurada, mais racional, mais real do que simplesmente uma percepção que eu posso ser iludido por ela. Então, eu posso pegar as minhas visadas do objeto, né, olhar de vários ângulos, várias vezes, e, junto com isto, usar o meu raciocínio, mesmo
se eu não usar o meu raciocínio, eu ainda posso fazer várias visadas e ainda ser iludido por alguns efeitos. Que é um efeito fácil de você fazer, é a própria luz. Por mais que se eu colocar um vaso em determinado lugar e eu colocar várias luzes em vários ângulos, eu posso ser iludido pelo vaso, pelas cores que a luz incide no vaso. Então, eu ainda posso ser iludido. Se eu não botar o meu raciocínio e falar assim, tire a luz, elimine a luz, vou enxergar de um lado, vou pensar a respeito do assunto e fazer um questionamento, e o raciocínio, você faz questionamento com você mesmo, você não precisa questionar o outro, mas você questiona você mesmo, a partir do seu raciocínio, você pode chegar numa conclusão muito mais racional, muito mais material, muito mais com fundamentalismo, muito mais fundamentado da realidade da coisa, do objeto. E aí sim, esse conhecimento vai ficando mais apurado para você. Custódio, às vezes quando a gente observa alguma coisa, existem muitas variáveis, né, na sua observação. Então, acho que eu, pelo menos, né, tento praticar um pouco essa questão, olhando justamente essas variáveis, né? O primeiro raciocínio que eu faço é assim, o que pode estar variando nessa minha observação, que pode vir a mudar essa minha observação, né? Porque isso ajuda você, muitas vezes, a entender o lado do outro, né? Porque o outro está observando de uma certa forma aquela coisa e ele pode chegar a uma conclusão diferente, né? Então, quais as variáveis que estão levando ele a chegar a essa conclusão? E pode ser que se eu enxergar essas variáveis, eu vou chegar à mesma conclusão que ele. Então, se você não fizer esse tipo de análise, você vai pela opinião do outro. É claro, se você perguntar para o outro, ele foi iludido. Como você está sendo iludido, você pergunta para o outro, o que você está achando daqui? Ele fala blá, 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 e você, blá, 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 e você, blá, 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 você vai concluir que aquilo que você enxergou não é ilusão, e pode ser uma ilusão ainda. Sim. Ou seja, você tem que ser muito mais criterioso naquilo em que você está analisando. É ser chato no sentido de questionar você mesmo deixar que a ilusão não te atrapalhe na sua conclusão. Senão você conclui errado. Você conclui pelos outros, ou até por você mesmo, né? Ou por preguiça. Também a gente tem um pouco de preguiça entre nós, né? Faz assim mesmo e acabou. Lembrei agora, não sei se vocês chegaram a ver, tem um videozinho que anda por aí que achei muito interessante. É de uma professora, aliás, é um vídeo espanhol, inclusive, de uma professora que faz um teste de cor na classe. Vocês chegaram a ver? Não? Acho que não. Bom, faz assim, a professora está numa classe e um dos alunos, viram, né? Um dos alunos, por algum motivo, foi para a diretoria, ela tirou o garoto da classe, né? Tirou o garoto da classe. E ele foi para algum lugar lá. Enquanto ele estava ausente na classe, a professora pega um cartaz de cor verde, e fala para o pessoal assim, vou fazer o seguinte, quando o garoto entrar aqui, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, que cor é este cartaz? Todos vão responder que é um cartaz laranja, não verde, laranja. Então eu vou perguntar, que cor é isso aqui? Você vai falar laranja, e você, laranja, todos. Bom, combinaram isso na classe, entra o garoto, que estava ausente na classe, e senta na frente ali na classe. E a professora conversa mais um pouquinho, fala, ok, vamos lá, tal, vamos usar a consciência, ela conta uma história qualquer, e pega o cartaz e questiona. Ô, José, que cor é esse cartaz? O garoto lá, laranja. Que cor é esse cartaz? Laranja. E todos que estão ela questionando falam laranja. O garoto que chegou na classe, ele fica assim, com o olhão arregalado, porque, como laranja, se ele estava vendo que o cartaz é verde, ela pergunta para meia dúzia de pessoas, tá? Meia dúzia de 5, 6, sei lá, uma turminha. Por último, ela pergunta para ele,
para o garoto ausente. Que cor que é esse cartaz? O garoto olha para toda a classe e fala, laranja. E aí toda a classe sorri, né? Dá aquele risadão. A professora está provando que as pessoas influenciam o outro ser que está na classe por opinião errada, induzida. E aí ela volta à aula. Está vendo o que acontece? Quando muita gente fala sim, 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 chega num ponto, é sim. O cara fala sim, porque por que eu vou contradizer toda uma classe que disse que é laranja? Eu vou dizer que é laranja. Não vou falar que é verde, não vou ficar diferente de todo mundo. Eu vou copiando as pessoas nas suas opiniões, principalmente se ela for majoritária. Opinião majoritária não é uma opinião verdadeira, sempre. Ela é só mais uma opinião que muita gente acredita nela, mas não obrigatoriamente precisa ser a sua. Não é verdade? A minha pode ser verdadeira, para mim. Embora eu esteja contra uma turma maior do que eu imaginei. Falei, nossa, em 20 eu sou o único que acredito que não seja. Daí, qual o problema? Quem disse que os outros, né, os outros 19 lá estão com a verdade? Só eu estou com a não-verdade. Tem na Netflix um filme muito bom disto. Muito bom. Que é um cara que trabalha com ilusão. Ele provoca um júri e ele faz com que um cara treinado, ele vira o que o júri quer. Ele induz pelas perguntas que ele vai fazendo, o júri todo viu que é um crime, né? Que o cara roubou uma carteira. Mostra um filme, o cara roubando a carteira, o cara caindo, correndo. O filme mostra a cara do sujeito, tal. O filme mostra tudo, isso lá no júri. E aí, vamos fazer um julgamento, se o cara é ou não é culpado do roubo. Todo mundo viu. Mas tem um cara no meio que ele é treinado para induzir as pessoas a dizerem que não é ele que... tem testemunho, inclusive. E chega no fim, o cara é inocentado porque ficaram com dúvidas. Mas a roupa dele, será que eu não percebi se a roupa dele era a mesma de antes? Tal? E o cara pensou, você olhou se o chapéu que ele estava usando era o mesmo daquele que estava correndo? Põe dúvida na cabeça da pessoa e ela chega no fim, ela é absolvida. Nós somos induzidos... Que nem o Blairo Marge, né? Oi? Tinha um vídeo correndo com a mala e acha a mala de dinheiro na casa do cara. Também, e aí, dúvida. Então, nós temos que tomar cuidado, que nós somos iludidos naquilo que a gente pensa. Então, nós, filósofos, não podemos ser iludidos. Né? Pessoal, a gente foi falando e a hora passou, hein? Temos mais 5 minutos para ler aí dois itens. Sim? Não? Eu leio. Leia, então vamos lá. Vamos lá. 6.5. Memória e a teoria do conhecimento, é isso? Isso, memória e a teoria do conhecimento. 6.5. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, a memória tem as seguintes funções. 1. Retenção de uma imagem ou de uma situação vivenciada. 2. Reconhecimento instantâneo de uma imagem ou vivência do presente numa imagem ou situação já vivenciada no passado. 3. Recordação de uma imagem ou situação vivenciada no passado. 4. Capacidade de evocar o passado a partir do tempo presente. Na linha do tempo, a memória criou o passado e, graças a ela, temos condição de lembrar e recordar o passado. É a memória que confere o sentido ao passado como diferente do presente. O esquecimento é a perda da nossa relação com o passado.
Vários são os tipos de esquecimento: a amnésia, perda total ou parcial da memória, a afasia, esquecimento de palavras, e a apraxia, esquecimento de gestos e ações. Enfim, o conhecimento fica retido na memória sob a forma de aprendizado. Ok, vamos ler um outro ponto, assim a gente fala mais um pouquinho dos dois pontos. Tá, eu sigo, então. As reflexões de Henry Bergson. Pode ou você mesmo ou alguém que queira ter a oportunidade de ler, que não leu ainda. Eu posso ler, Custódio. Deixa Então, eu só cortar a imagem, que minha internet está muito ruim. Imaginação e a teoria do conhecimento. Para o conhecimento, a imaginação tem duas faces opostas. A primeira vem em auxílio funcionando como criadora, aquela que busca soluções de problemas desafiadores. É a face positiva da imaginação. Essa imaginação pode vir a ser a capacidade para encontrar um pensamento novo e no abandono de velhas teorias e proposição de novas. É o chamado imaginário utópico ou imaginário criativo. A outra face é aquela de perigo ao conhecimento verdadeiro. É o imaginário que nos leva às ilusões. É o chamado imaginário reprodutivo. Em conclusão, o imaginário reprodutivo ou ilusório é o que opera no sentido de se afastar da realidade, de desviar do verdadeiro, enquanto a imaginação criadora e a utópica vem operar o novo, o da mudança graças ao conhecimento crítico do presente. Legal. Legal. Então, quando a gente fala da memória, é interessante assim, né? Nós precisamos da memória para que a gente nós utilizemos o conhecimento adquirido no passado para a gente aplicar no presente e provocar o futuro. Efetivamente é isso. Então, essa memória é importante. E mas a gente não pode confiar 100% na nossa memória, né? A nossa memória é falível. De vez em quando dá uma falhada, né? Retenção de uma imagem ou de uma situação vivenciada. Claro, esse filme que eu falei da Netflix, eu vou achar o título do filme para você, que exatamente fala isso. Ele força as pessoas a falhar a sua memória. Não, eu tenho certeza que eu vi. O cara faz 2 ou 3 perguntas para ele ou para ela e destrói a verdade dela, aquela verdade absoluta que eu tinha certeza do que eu vi. Então, é o fato da retenção de uma imagem que você tem, mas ela não está completa. Ela, às vezes, é uma imagem colorida e você a reteve branco e preto. Te falta informação para você tomar decisões em cima de uma imagem. É o reconhecimento instantâneo de uma imagem ou vivência do presente numa imagem ou situação vivenciada no passado. Também a mesma coisa, né? A confiabilidade da memória tem que tomar um cuidado. Nós temos que fazer uma reflexão a respeito disso, né? Como também recordação e capacidade de evocar o passado a partir do presente. Claro, a gente vive disto. Nós vivemos o nosso dia a dia de um passado, de uma memória que nós vivemos no passado. E, aliás, nós adquirimos nosso processo evolutivo está na aquisição de novos conhecimentos baseado naquilo que a gente aprendeu no passado. Não tem como. Não tem como a gente fazer diferente. A única coisa é assim, o teu passado pode não ser verdadeiramente uma realidade se você não ainda colocar o seu racional para tratá-lo no presente. Ela pode te enganar também. Do esquecimento, evidentemente, cada vez que eu esqueço alguma coisa, eu deixo de ter uma oportunidade de fazer uma comparação do presente com o meu passado. A imaginação e a teoria do conhecimento. Aqui é exatamente o imaginário, o quanto o imaginário é importante na aquisição do conhecimento. Que ele chama aqui imaginário utópico ou imaginário criativo. Isto tem uma significância danada, muito forte na nossa aquisição de conhecimento. Aliás, todas as inovações que acontecem pela inovação, pelo imaginário criativo. Claro, né? Todas estas novas invenções que a gente enxerga por aí vêm
vem do imaginário criativo. Não tem outra forma da gente crescer tecnologicamente se a gente não tiver o imaginário criativo. Tem até Einstein diz o seguinte aqui. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Einstein diz o seguinte, para completar a nossa lição, eu achei interessante. Albert Einstein, esse cara vocês conhecem, né? Um cientista mais ou menos famoso aí. Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro. Isso para a gente... E a gente está falando de um cara que vem da ciência, embora ele tenha uma conotação filosófica aí forte, mas ele vem da ciência. Ou seja, dentro da ciência, a imaginação é importante. Então, nós precisamos usar a nossa imaginação. Novamente, a nossa imaginação tem que ser usada com parcimônia, né? Assim, ou seja, com raciocínio. Não deixar levar... não muito raciocínio aí, porque se você usar muito raciocínio na sua imaginação, você não transfere, você não ousa. E aí eu costumo dizer que a ousadia do ser humano é o que faz o crescimento da ciência. A ciência cresce pela ousadia, por tentativas, por fazer coisas diferentes daquilo que todo mundo faz. Porque fazer o que todo mundo faz obtém os mesmos resultados que todo mundo obtém. Quer obter resultados diferentes, você tem que ter atitudes e criação diferente. Então, não dá para fazer diferente. A imaginação tem que ser racional, mas ousada. Mas bem ousada. Ok? Vamos ler, então, a conclusão? Quem pode ler? Ou querem que eu leia? Se quiser, eu encerro aqui, Gustavo. Então, vai lá, Pedro. Vamos lá. Você economizar a voz. Vamos lá, então. Obrigado. Durante muito tempo, a humanidade buscou conhecer a realidade, a verdade, o metafísico. O seu foco esteve sempre voltado para o objeto do conhecimento, e este objeto sempre esteve no foco dessa busca. E assim, permitiu-se o questionamento dos mitos e das falsas crenças. Esteve sempre à procura da distinção entre o falso e o verdadeiro. Procurou explicações das situações naturais, o porquê as coisas são como são. O foco voltou-se para o homem, fase antropológica. Em seguida, o foco foi para Deus, fase teológica, iniciando assim o metafísico. A filosofia, ao chegar à Idade Moderna, século XVI, volta o seu foco para o sujeito do conhecimento, passando assim do conhecimento em si para uma teoria do conhecimento. Em outras palavras, quais as formas que o sujeito do conhecimento adquire o conhecimento e se é possível o sujeito conhecer toda a realidade e toda a verdade. Ok? É isso. Nós estamos num processo de evolução, o conhecimento tem a sua importância, mais do que a importância do conhecimento adquirido é o que eu faço com ele na minha vida. Eu tenho que utilizá-lo. A próxima etapa depois do conhecimento é o saber. Para eu me tornar um sabidão, um sabido, ou um sábio, né? Na nossa filosofia, o sábio é a importância, é eu utilizar o conhecimento no meu dia a dia, aquilo que eu fiz aquisições. E com o aprimoramento da aquisição na minha vida, no meu dia a dia, na prática, eu cresço. É assim que a gente tem nosso processo de evolução bem encaminhado. Ok? Se não tiver mais perguntas, eu encerro. Obrigado pela oportunidade.